O incidente não impede as perguntas, e a pergunta se recorda de uma reunião em que houve esse tema, só isso. Tem medo que o seu cliente tenha que responder? Não, medo não tenho. Medo nenhum. Vossa Excelência não respeita a defesa. Vossa Excelência não respeita a defesa. Mas está mais uma vez claro que Vossa Excelência não respeita a defesa. Doutor não respeita a ordem da audiência. Vossa Excelência não respeita a defesa. Então, se Vossa Excelência seguir a lei e processar o incidente de falsidade, a defesa agradece. Agora, se a lei é diferente, então a defesa vai não só lamentar, como tomar as providências legais. A sua questão está indeferida, doutor. O doutor está errado, o incidente está sendo encaminhado e nós podemos indagar o seu cliente sobre esse objeto dessa reunião. Se não se recordar, ou se isso não aconteceu, isso é perfeito. O doutor não precisa intervir na audiência a todo momento, que isso é perturbador, perturba a ordem normal da audiência. Esses processos contra mim fizeram com que vocês virassem refém da imprensa brasileira, tá? E vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor, doutor. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial? Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo sim. Sim. Porque não foi o procedimento na outra ação, doutor. Eu não vou discutir a outra ação com o senhor, senhores presidentes. Se nós fôssemos discutir aqui, a minha convicção foi que o senhor é culpado. Não vou discutir aquele processo aqui. O senhor está discutindo lá no tribunal e apresente suas razões no tribunal, certo? Se nós fôssemos discutir aqui, não seria bom para o senhor. Alguma vez, alguma dessas empresas que ele contratou, desculpe até perguntar esse tipo de situação, mas já que foi colocado pela defesa, reformou alguma propriedade que o senhor utilizava por fora, coisa parecida? Só para repor a verdade, Excelência, a defesa não fez nenhum tipo de afirmação de reforma ou valores por fora. Então não é uma afirmação da defesa, eu gostaria de registrar. Não estou dizendo que a defesa afirmou isso, estou dizendo que tem um contexto, então vamos perguntar isso nesse contexto, então. De Vossa Excelência colocou como sendo uma palavra da defesa. Então, não coloquei dessa forma, doutor. Que a defesa não fez nenhuma afirmação desse tipo. Não coloquei dessa forma. Então, eu fiz uma pergunta. Eu posso esclarecer, então, a minha impugnação? Na verdade, Vossa Excelência afirmou por que o Instituto... Eu fiz uma pergunta, por que o Instituto não figurava ele próprio como adquirente? Sim, porque ele não seria adquirente. Vossa Excelência, essa premissa, na verdade, não foi colocada para testemunho. Doutor, está indeferido a sua questão, eu fiz uma pergunta, eu acho que o doutor não tem poderes aí para indeferir perguntas por juízo, então eu agradeço as colocações. Não, está indeferido. Só esclarecer. Está indeferido, doutor? É que pelo Estatuto da Ordem, Vossa Excelência fez uma referência, eu tenho o direito de apresentar um esclarecimento. Então, não estou afirmando ter poderes para indeferir perguntas de Vossa Excelência. Estou dizendo que, como advogado de defesa, eu tenho a prerrogativa de fazer uso da palavra. Vossa Excelência pode avaliar e deferir ou indeferir. Então está indeferido, doutor. Pela quarta, quinta vez. Mas eu agradeço as suas colocações. Correto. Então, pelos elementos que o senhor tem, quer dizer, o governo do presidente Lula foi um governo que trouxe benefícios ao país, e não um governo que tenha buscado benefícios pessoais para os governantes e pessoas do alto escalão do governo. Eu vou indeferir essa pergunta, doutor, não é uma pergunta apropriada, perguntando a opinião da testemunha e ela responde sobre fatos apenas. Eu louvo o indeferimento de Vossa Excelência e gostaria de fazer o registro de que esse critério de Vossa Excelência se aplique também a todas as perguntas feitas, porque nós estamos ouvindo, acho que são já 69 testemunhas, em diversas oportunidades a defesa fez impugnação justamente com base nesse critério, ora adotado por Vossa Excelência. Mas eu respeito e louvo. A impressão é que a defesa está fazendo propaganda política do governo anterior, não é apropriado. Aqui existe um objeto da acusação bem delimitado. Então fica indeferida essa pergunta. Não, propaganda política eu não estou fazendo, Excelência, até porque eu sou advogado e não cabe a mim fazer nenhum tipo de consideração de natureza política. Eu só estou enfrentando a acusação difusa que o Ministério Público lançou nos autos. Tem alguma pergunta sobre os fatos do processo, doutor? Para testemunha? Até agora eu fiz perguntas sobre fatos que estão narrados na denúncia. Tem mais alguma pergunta sobre fatos do processo?
Ele já nem é presidente, deixa eu citar ele aqui. Senhor vice-presidente, essas afirmações que o senhor fez... Eu não estou emocionado. Com todo respeito, elas são equivocadas. Como eu ninguém dirige essas colaborações com esse intuito específico, mas certo? Você não preside essa. Vossa Excelência é submetido para homologação. Você não pode ser testemunha do que acontece nas delações. Então, pela ordem, o Ministério Público vai esclarecer que isto se trata de apenas uma fantasia, porque em nenhum momento o Ministério Público prometeu qualquer benefício para qualquer pessoa que não tenha acordo vir falar no processo. Adoraria ter sido convidado para a inauguração, mesmo quando começou a denúncia da Lava Jato. Adoraria ter ido lá fazer um discurso para o povo de Pernambuco do significado da refinaria. Prenda-se o ladrão, mas deixa a refinaria produzir riqueza nesse rincão tão esquecido do Brasil. Consta que a inauguração do primeiro trem de refino foi no final de 2014? Eu não fui chamado, eu não fui convidado, doutor. Doutor, eu não fui convidado para a Copa do Mundo, que fui eu que trouxe para cá. Eu não fui convidado para as Olimpíadas. Ex-presidente, doutor. Não queira ser ex-ministro, ex-juiz, você vai ver o que vai acontecer. O senhor ex-presidente tem que reclamar com a sua sucessora, né? Hein? Tem que reclamar com a sua sucessora, porque não lhe convidou para a refinaria Abreu Lima. Doutor, eu não estou entendendo a defesa, a pergunta da defesa. Qual que é a pergunta da defesa? Ele já ratificou o depoimento anterior dele. Qual que é a pergunta? Excelência, vou refazer a pergunta, porque eu fiz uma pergunta bastante objetiva. O depoente afirmou, em depoimento prestado anteriormente aqui perante esse juízo, que foi chamado ao Ministério Público no dia 1º de setembro de 2016 e, naquela oportunidade, foi informado a ele. Isso está textual aqui, não estou falando, usando as minhas palavras, é textual. Estava faltando alguns aspectos. Então, eu disse a eles que eu queria colaborar e queria testemunhar. Eu quero saber se o depoente confirma esta informação. Já respondeu, doutor. Ele já respondeu, isso aí já ratificou. Não, o senhor não precisa dizer nada, o senhor já ratificou. O senhor vai negar que a testemunha responda essa questão? Doutor, ele já ratificou. O senhor não falou que não foi isso que aconteceu? Ele acabou de explicar de novo. Vossa Excelência está colocando palavras na boca da testemunha. Ele estava explicando uma outra situação. O doutor está querendo interpretar essa questão de aspecto de uma forma, doutor, daí faça isso nas suas alegações finais, doutor. Estou querendo induzir a testemunha a dizer que ela... Vossa Excelência que está impedindo a testemunha de responder uma pergunta relevante que a defesa faz e uma pergunta pertinente. A defesa está confundindo a testemunha. Bom, Vossa Excelência que parece estar respondendo no lugar da testemunha. Ela já ratificou, doutor. Tem mais alguma pergunta? Seja não indutiva a testemunha? Nenhuma pergunta que eu fiz é indutiva. O doutor está querendo confundir. Doutor, coloque nas alegações finais suas razões aí. Certo. O senhor pode confirmar, doutor Pedro, o senhor teve efetivamente o seu mandato parlamentar cassado em 2006 por quebra de decoro? Sim. Certo. Sim. O senhor já foi condenado por esse juízo? Está indeferido, doutor. Isso é fato que não precisa ser indagado a testemunha. A defesa está querendo o quê? Humilhar a testemunha, doutor? Não, Excelência, eu fiz uma... Você está querendo humilhar a testemunha, eu fiz uma contradita... Isso são fatos notórios. Nós colocamos isso já no começo. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de esclarecer que o Código de Processo Penal estabelece alguns requisitos para testemunhar. Então a defesa tem o direito de fazer a sua prova. Já foi feita a contradita no começo. Tem alguma pergunta sobre fatos? Que a testemunha eu fiz as perguntas. Se as perguntas, infelizmente, incomodam, eu lamento. Mas eu já fiz as perguntas e não tenho mais perguntas a fazer. Que bom. Tá, Excelência, com devido respeito, Excelência, testemunha não pode achar nada, a não ser que aí haja um outro Código de Processo Penal. E de acordo com o Código de Processo Penal brasileiro, a testemunha depõe sobre fatos e não opina. De modo que eu não vou aceitar esta violência contra a letra do Código de Processo Penal. Tá bom, doutor. Com devido respeito. Só a questão já foi indeferida, então eu reitero a pergunta da testemunha. A testemunha tem conhecimento dos fatos, já que é destinatária da mensagem. Se ela não souber, ela pode dizer que não sabe. Mas ela não pode achar isso. Doutor, a sua questão está indeferida. A defesa adverte a testemunha que ela está proibida de depor sobre o que ela acha. A lei impõe que ela deponha sobre fatos. Doutor, o doutor faça concurso para juiz e assuma então a condição da audiência, mas quem manda na audiência é o juiz. Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, Excelência. Cada um aqui cumpre o seu papel, tá certo? Certo. A sua questão está indeferida, doutor. Eu estou perguntando à testemunha. Dona Marilza, nessa visita, a dona Marisa Letícia estava sendo tratada pelo Grupo AS.
como uma pessoa que poderia vir adquirir o imóvel ou como uma pessoa que já havia adquirido, já era proprietária do imóvel e o imóvel já estava destinado para ela. Fica o protesto aqui de novo, Excelência. Doutor, está sendo inconveniente. A opinião da testemunha. A defesa não é inconveniente na medida que nós estamos no exercício da ampla defesa. Já foi indeferida a sua questão. Mas eu sei, mas você não pode... Já foi indeferida a sua questão, doutor. Vocês não podem caçar a palavra da defesa. Posso, doutor? Não pode, porque nós estamos colocando uma questão muito importante, relevante. O ilustre procurador da República está pedindo a opinião da testemunha. E ele doutor, não pode pedir a opinião da inconveniente. Já foi indeferida a sua questão. Já está registrada e o senhor respeite o juízo. Mas escuta, eu não respeito Vossa Excelência enquanto Vossa Excelência me respeita como defensor do acusado. Já foi indeferido. Vossa Excelência tem que me respeitar como defensor acusado. Aí então Vossa Excelência tem o respeito que é devido a Vossa Excelência. Já foi indeferido. Mas se Vossa Excelência atua aqui como um acusador principal, Vossa Excelência perde todo o respeito. Sua questão já foi indeferida. O senhor não tem a palavra. Certo? Então, fiquem indeferidas essas questões de ordem. Senhor Marcelo, apesar desse nosso pequeno desvio... Excelência, só uma questão. Eu só gostaria de apresentar a contradita nos termos já conhecidos também por Vossa Excelência. A contradita contra o acusado? Isso é inédito. Contradita contra o acusado. Na verdade, Vossa Excelência tomou o compromisso de dizer a verdade. Está sendo ouvido em que condição, Excelência? De acusado colaborador. Acusado colaborador. Até onde consta, não existe contradita de acusado no Código de Processo Penal. Prestando compromisso. Mas sigamos então, Excelência. Tá certo. Um fato novo, e com isso Vossa Excelência viola o princípio do contraditório, porque é um fato novo sobre o qual nós não podemos perquirir a testemunha. A defesa perguntou se ele teria recebido notícia-crime sobre esses fatos da polícia ou da Petrobras. Então, como isso é um fato novo? Que eu estou indagando agora. É um fato novo? Porque não é fato novo, doutor. Ninguém perguntou sobre notícia-crime do presidente da República para... enfim, a Procuradoria. Está registrado sua questão e o doutor está equivocado e está indeferido. Porque a pergunta de Vossa Excelência viola o princípio contraditório. Não, doutor, não viola nada. Viola na interpretação da defesa que não faz nenhum sentido nesse caso. Porque o artigo 212... Está indeferida a questão de ordem. Está indeferida a questão de ordem. Já coloquei. Certo? Pois é, mas Vossa Excelência impõe... Doutor, está indeferida a questão de ordem. Equivocada. Doutor, vai continuar falando até o final da audiência? A acusação também aqui, senhor Sérgio Cabral, ela faz referência a diversas aquisições de bens que o senhor, a sua esposa teria realizado, e segundo a acusação são diversas aquisições em espécie, especialmente aquisições feitas através de depósitos em espécie fracionados, né? O senhor gostaria de explicar isso, de fornecer alguma explicação a esse respeito? Não, o silêncio o senhor tem que dizer que não responde. Não, não respondo, tá. Silêncio também não é literal. Não é literal. Desculpa, você. Não, é brincar de vaca amarela aqui, tá? Como esses pagamentos de 2011, 2012, 2013 podem ser caixa 2 de campanha de 2010? Sustentação de mandato, doutor Moro. Não me explique isso. Como sustentação de mandato? Eu não estava com mandato naquela época, eu tinha que manter um escritório. É assim que acontece. Você é caixa 2? Mas acontece isso. Caixa 2 não é gasto de campanha? Gasto de campanha, evidentemente, né? E depois se prolonga. Não. Receber 2010, 2011, 2012, 2013, é tudo caixa 2. Doutor Moro, né, o grosso dessa movimentação... Pagamento que essas pessoas receberam em 2013 é caixa 2 de campanha. 2013? É, que não tinha campanha nenhuma. Mas 2013 é onde? Tá nos autos aqui os depósitos. Não, 2013 não. Tá aqui, ó. Pode te mostrar. Foi 97 e 98. O que tem aí de pagamento? Tem vários depósitos, para aquela senhora, inclusive, para seus filhos. Os meus filhos trabalharam na campanha, isso aí é ajuda pessoal que ele reconhece no processo, doutor Moro. Certo? Eu estou nesse processo porque o meu filho recebeu R$2.000 dele. Não é só por isso que o senhor está nesse processo. Na semana passada, em 5 de maio de 2017, o senhor, ex-presidente, prestou as seguintes declarações em evento partidário. E eu abro aspas. Se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los pelas mentiras que eles contam. O que o senhor quis dizer com esse tipo de declaração? Recomendação, eu quis dizer o seguinte, que a história não para com esse processo. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não
de autoridade, nesse caso, do comportamento tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, no meu caso. E o senhor pretende mandar prender os agentes públicos? Como é que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Foi o que o senhor afirmou lá. Isso é uma força de expressão. O dia que você for candidato, você vai ter muita força de expressão nos palanques. O senhor acha apropriado, senhor ex-presidente, o senhor que ocupou a presidência da República fazer esse tipo de declaração? Eu acho que não. Excelência, é um julgamento da pessoa, que Vossa Excelência foge totalmente do objeto da denúncia. Eu acho que não. Essa é uma declaração, doutor, prestado pelo seu cliente durante o processo. Eu sei, mas... Isso não é pertinente também? Nada é pertinente, só o que a defesa entende. O senhor acha apropriado esse tipo de declaração pública? O senhor sabe, eu já falei aqui que foi um ato de força de expressão, sabe? E que primeiro o presidente não manda prender. Sei. E o senhor vai continuar fazendo esse tipo de declaração? Eu não sei, não sei. Que vai prender os agentes públicos? Não sei. Eu não prendo, o presidente não prende ninguém. Não conheço na história, não sei, num regime autoritário, que o presidente manda prender. Então, o presidente manda investigar, abrir um inquérito, denunciar. Então talvez o senhor não devesse fazer esse tipo de declaração. Isso vale